Povo missioneiro, Portal Rádio Cidade S.A. tem a grande alegria, satisfação de conversar hoje, sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, com o nosso deputado missioneiro Eduardo Loureiro. 1 ano e alguns meses, quase 1 ano e meio já, de mandato, com um trabalho considerado pela mídia como um trabalho profícuo, de fôlego. Como é que é esse 1 ano e meio de trabalho? Bom, que 1 ano não muito fácil, né, para todos aí, nos últimos tempos aí, né? Muito difícil, né? Nós estamos vivendo um momento bastante crítico, né, por conta de todos os problemas que estão acontecendo em nível nacional, também aqui no Rio Grande do Sul. Mas primeiro quero dizer da minha satisfação de poder voltar aqui a conversar com os amigos do Rádio Cidade. Já tive a oportunidade de conceder uma entrevista lá em Porto Alegre, hoje estamos aqui em Santo Ângelo conversando. Eu que estou cumprindo um roteiro aqui de visitas na minha região, mas realmente este primeiro ano, né, início agora do segundo ano, aliás já estamos quase na metade do segundo ano do nosso mandato, mas tem sido um período realmente de muitas dificuldades, por conta de uma crise política que nós estamos enfrentando, uma crise econômica, dificuldades extremas aqui no governo do estado, que perdeu infelizmente completamente a sua capacidade de fazer investimentos no estado. Ele tecnicamente quebrou, ele há muitos anos vem enfrentando déficits orçamentários e chegou, na minha visão, efetivamente no fundo do poço. Então, tudo isto traz enormes dificuldades para que nós possamos exercer o nosso trabalho, até porque uma das nossas missões lá no parlamento é justamente defender os interesses da nossa região missioneira, da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, poder canalizar recursos para viabilizar obras importantes, e isso numa situação de crise fica um tanto comprometido, não é? Mas de qualquer maneira estamos contribuindo para que as reformas do estado possam acontecer, reduzindo despesas. O governo precisa dar continuidade a esse trabalho de fazer aquilo que eu chamo de a lição de casa, não é? Quando um empresário, uma empresa, uma organização qualquer, quando uma família enfrenta problemas financeiros, não tem outro jeito senão enxugar, cortar, se adequar, reduzir despesas, tentar encontrar formas de obter receitas extras, enfim, não é? Tem que adotar estas medidas. E é o que o estado do Rio Grande do Sul vem tentando fazer, e nós na Assembleia Legislativa temos, eu diria que até a responsabilidade e a obrigação de contribuir para que isso possa acontecer. A nossa região missioneira, a região noroeste do estado, por muito tempo foi considerada uma das regiões com maiores dificuldades no social, no econômico, uma das regiões, por que não dizer, das mais pobres do estado do Rio Grande do Sul. Para viabilizar o desenvolvimento econômico, para viabilizar o crescimento da economia, que daí é que vem a solução de tudo, do social, da saúde, enfim, da educação, é preciso infraestrutura. Ninguém vem para a região aplicar grandes capitais se não tiver infraestrutura. E eu tenho notado que o senhor tem feito um trabalho dioturno, não só na Assembleia Legislativa do Estado, mas permanentemente em contato com as secretarias de Estado, com a Casa Civil e um link direto com o governador, e seguidamente levando essas reivindicações da região noroeste do estado aqui, compreendendo as missões, a Brasília, inclusive, com deputados federais, com ministros, enfim. Como é que está isso aí, a infraestrutura? Bom, eu tenho me dedicado justamente a trabalhar dentro da agenda estratégica de desenvolvimento da região. Eu conheço, né, as necessidades, aquilo que é importante para impactar o crescimento econômico e, consequentemente, o desenvolvimento social. Então não há dúvida nenhuma que a infraestrutura é fundamental. Eu tenho dito que não há desenvolvimento sem infraestrutura logística. Então são investimentos que nós precisamos conquistar, e isto efetivamente nós estamos trabalhando. Aliás, apesar de toda a crise, nós estamos podendo comemorar algumas conquistas que são fundamentais, estratégicas para o nosso desenvolvimento, como a recuperação das nossas rodovias.
está sendo concluída agora toda a recuperação da 344 aqui na região das Missões, que é uma das principais rodovias que nós temos ligando os vários municípios aqui das Missões, da Grande Santa Rosa, a 168 que liga lá Roque Gonzales, a São Luís Gonzaga, o acesso a São Nicolau, a primeira querência do Rio Grande, que está já concluído. Agora temos que dar continuidade àquele asfalto da 168 que vai até Bossoroca, que ainda está pendente. Nós temos vários municípios que não têm acesso pavimentado, isso é outro fator fundamental, e obras estão em andamento, como o asfaltamento para Eugênio de Castro, Rolador, Ubiretama, são obras em andamento. Agora, logo em seguida, nós estamos lutando para que retomem as obras de acesso entre Giruá e Senador Salgado Filho. Também Pirapó está pendente. Aliás, vamos ter uma audiência pública agora, nos próximos dias, promovido pela Assembleia Legislativa, para debater a questão dos acessos asfálticos, justamente lá em Pirapó. Garruchos é outro município também que espera por este investimento. Nós temos uma outra obra que está sendo inaugurada agora, que é a reforma da pista do Aeroporto Regional de Santo Ângelo, uma grande conquista para toda a comunidade regional. Então a infraestrutura ela é fundamental. Isto passa pelas rodovias, passa pelo transporte ferroviário, que é outra luta nossa. Já estive em Brasília tratando da ferrovia Norte-Sul, porque já tem um traçado definido pelo governo federal, que vai contemplar inclusive a região noroeste do estado. Isso vai nos favorecer. Claro que é um processo, esse investimento ainda para acontecer precisa avançar nos aspectos técnicos. Então eu tenho me dedicado justamente a isso, não é? A trabalhar para canalizar investimentos aqui para a região, sem esquecer daquelas lutas históricas, como a Ponte Internacional. Já há um estudo técnico concluído que foi feito pelo governo federal brasileiro e argentino. O governo agora precisa divulgar este estudo para sabermos exatamente onde este investimento deverá acontecer. A BR-392 é outra luta também. O DENIT já concluiu todo o estudo técnico desta rodovia que vai ligar Santo Ângelo a Santa Maria. É uma nova rodovia, é a continuidade da 392, que começa lá em Porto Xavier, vem até Santo Ângelo e agora vai descer até Santa Maria. Porque a 392, eu acho que, não sei se é a única, talvez uma das únicas rodovias que tem início, tem fim e não tem o meio. Porque a 392 ela tem um trecho de Porto Xavier a Santo Ângelo e outro trecho de Rio Grande a Santa Maria. Então falta justamente este meio, que o DENIT já fez um estudo técnico de viabilidade, indicando inclusive já o traçado. Então todos esses temas compõem um conjunto de investimentos que podem realmente determinar uma outra condição muito mais favorável para o crescimento econômico, para a atração de novas empresas, para o fortalecimento dos empreendimentos aqui instalados. Mas os telespectadores certamente observaram. É impressionante a quantidade de obras rodoviárias necessárias na região. Olha a quantidade de obras que precisam ter as suas conclusões para que a região possa almejar o seu crescimento econômico e o seu desenvolvimento. E a importância de termos representação política. Mas eu lhe pergunto, há poucos dias na Assembleia Legislativa você debateu assiduamente, acirradamente o projeto dos pedágios, que está inserido nesse contexto de viabilidade, de solução, de efetividade, de eficácia da nossa malha rodoviária. Exatamente. Bom, primeiro, Saragoza, eu preciso dizer que o ideal era que o Estado tivesse capacidade financeira para fazer os investimentos nas rodovias. Não apenas a manutenção das rodovias, mas também, de forma gradativa, a duplicação das rodovias, porque é o único caminho. O número de automóveis, de caminhões, não é, que estão transitando pelas nossas estradas vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos. Então, para poder oferecer um mínimo de segurança, não há outro caminho senão duplicarmos as rodovias e buscarmos também outros modais de transporte, como o ferroviário. Falei aqui da Ferrovia Norte-Sul, que é uma luta importante, é uma decisão estratégica para o desenvolvimento do país e das diferentes regiões do estado, regiões como a nossa, que precisa escoar
a produção. E o próprio transporte aéreo. Não é? Então, esses modais de transportes, todos eles precisam avançar, mas o rodoviário é a tradição do nosso país e nós precisamos trabalhar para duplicar as nossas rodovias. Então, como o Estado, infelizmente, perdeu a sua capacidade de fazer investimentos, não está tendo condições, pelo menos não na medida ou no ritmo que nós gostaríamos, as concessões de rodovias elas se apresentam como uma alternativa. Eu entendo que possível, adequado que nós possamos ter concessões como pedágios, mas desde que nós consigamos criar as condições para termos, de um lado, tarifas módicas, justas, que sejam entendidas como reduzidas, enfim, adequadas, quer dizer, não pode ter tarifa alta, tem que ser tarifas módicas, e em contrapartida que nós tenhamos não apenas a manutenção sendo feita pelas concessionárias, mas ao longo do tempo possamos executar um plano de duplicações, de construção de terceiras pistas, para tornar as nossas rodovias mais seguras. Então, nós votamos na Assembleia Legislativa, não a autorização para que o Estado possa conceder, fazer a concessão de rodovias e a criação de pedágios, porque isso já existe, esta autorização, uma lei de 1994. O que nós votamos agora na Assembleia Legislativa foi a mudança do modelo, a alteração dessa legislação, criando condições para que o Estado possa implementar um modelo que permite exatamente isso que eu falei. Tarifas mais reduzidas, combinadas com investimentos de envergadura de grande porte. Uma das mudanças foi a alteração do tempo de concessões, que pode chegar a 30 anos. Alguém pode pensar, poxa, mas 30 anos? Sim, porque quanto mais longo for o contrato, menor vai ser o custo, porque você dilui o valor, o custo dos investimentos. E também prevendo outras questões, como critério da licitação, o menor preço. Isso é fundamental, quer dizer, nós temos que apostar numa tarifa mais barata. Acabamos também com o chamado subsídio cruzado, quer dizer, o motorista ele paga, transita por uma rodovia, paga o pedágio e aquele dinheiro seria ou poderia ser aplicado em outra rodovia, que são chamados polos, que foram criados aqui no Rio Grande do Sul há algum tempo atrás. Então aquele modelo que vigorou aqui no Estado, ele foi rejeitado pela sociedade. Ele não deu certo. Então nós temos que aprender com os erros do passado. Foi isso que nós fizemos agora na discussão. Criamos inclusive um marco regulatório, obrigamos o governo do Estado a, antes de implementar um pedágio ou uma concessão, fazer consultas públicas. Que foi uma emenda da bancada do PDT. Então, isto é uma obrigação dentro desse novo modelo, consultar a comunidade previamente, através de audiências públicas. Uma outra emenda também obrigou o governo a criar um marco regulatório, ou seja, explicitando de forma detalhada todas as diretrizes, todas as condições, toda a modelagem que será implementada antes de fazer os editais, e também uma outra obrigação, uma emenda do PDT, obrigando o governo a publicar o edital de licitação 60 dias, toda a modelagem, explicar todos os detalhes de uma concessão 60 dias antes da publicação do edital. Então, mais transparência, mais controle social, nós garantimos através destas emendas que inclusive foram apresentadas pela bancada do PDT. O que poderá viabilizar essa infraestrutura rodoviária da grande região, que sem isso não tem como a gente nem pensar em desenvolvimento e crescimento econômico, sem dúvida nenhuma. A logística é fundamental, ainda mais geograficamente onde nós estamos situados, né? Longe dos grandes portos, longe dos grandes centros consumidores. Se não tiver estrada, não tem nenhuma perspectiva. Mas para ir encaminhando já o final deste nosso diálogo tão importante para nossos ouvintes, nossos telespectadores, além disso, o senhor apresentou alguns projetos de lei nesse ano e meio de trabalho aí, muito importantes. Podia nos falar de alguns, por favor? Bom, eu tenho
temos vários projetos que foram apresentados já na Assembleia Legislativa, alguns estão tramitando, outros já foram aprovados. Eu destacaria dois que eu acho assim, da mais alta importância. Um deles é o que cria o Programa Estadual de Orientação e Conscientização sobre a Síndrome de Down, que é um programa que procura estimular ações governamentais, da sociedade civil, com relação às pessoas que têm a síndrome de Down, né? Que não é uma doença, como todos nós sabemos, é uma ocorrência genética natural que acomete de 600 a 800 recém-nascidos e que impõe algumas características próprias, né, de quem tem a síndrome de Down, algumas limitações de natureza intelectual, de natureza, características de natureza física, enfim, não é? Mas que nem por isso essas pessoas deixam de ter grandes potenciais de desenvolvimento, desde que bem acolhidas pela sociedade, desde que bem recebidas lá na escola, desde que tenham acesso a políticas públicas de qualidade, desde que não sofram qualquer tipo de preconceito, de discriminação, e isso a gente combate através da informação, através da conscientização, através de uma política adequada por parte também do setor público. Então, este é o objetivo desta lei, que já foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador José Ivo Sartori. Então, a partir de agora, nós deveremos ter uma série de ações sendo implementadas para poder atender estas pessoas, e não só quem tem síndrome de Down, mas todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Você sabe, Saragoso, que os dados oficiais, eles revelam que nós temos quase 50 milhões de pessoas hoje no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Então, isso aqui, esta lei e esta nossa proposta, nada mais é do que um programa de inclusão. Quer dizer, essas pessoas têm que estar incluídas na sociedade, têm que serem acolhidas, têm que receberem atenção nas mais diferentes áreas, na área da saúde, na área da educação, nas políticas voltadas para a geração de emprego, têm que ser bem acolhidas pelo mercado de trabalho, têm que ter oportunidades. Se estas pessoas tiverem este acolhimento, elas vão muito longe, elas terão uma excelente qualidade de vida. E um outro projeto também da mais alta importância, este ainda está tramitando na Assembleia Legislativa, é o projeto que nós denominamos de Família Acolhedora. Ele é um projeto que foi implementado aqui na Prefeitura de Santo Ângelo, quando eu fui prefeito, projeto que deu muito certo, voltado para aquelas crianças que por algum motivo, por terem uma família desestruturada, não conseguem ou não podem, até por determinação judicial, permanecerem ao abrigo das suas famílias. São famílias problemáticas, a droga, a desestruturação familiar, enfim, não é o álcool que muitas vezes acaba atrapalhando e trazendo problemas para dentro de uma família. Então, o que muitas vezes acontece? Estas crianças, por não poderem permanecer junto às suas famílias, por conta desses problemas, acabam sendo levadas para abrigos, não é? De crianças, enfim. E nós implementamos aqui um modelo diferente para acolher essas crianças. Através de uma lei, é permitido que famílias da sociedade, famílias bem estruturadas, elas possam se habilitar para receber temporariamente estas crianças. Então, é muito mais adequado que estas crianças fiquem ao abrigo de uma família, porque ali está constituído o ambiente adequado, o ambiente familiar, do que ficarem em abrigos coletivos, enfim, que muitas vezes não têm as mesmas condições, não é, até de desenvolvimento, né? Então, aqui em Santo Ângelo este programa funciona muito bem, ele se tornou referência em nível de estado e até em nível de Brasil, e agora nós queremos levar este programa para ser implementado a nível de estado. Eu recebi, inclusive, com muita satisfação, uma moção de apoio do Colegiado de Juízes da Infância do Rio Grande do Sul, porque evidentemente que esse programa ele é todo regrado, tem o acompanhamento dos juízes da infância, de todas as comarcas, tem a participação das prefeituras municipais, dos conselhos municipais e estadual da criança e do adolescente,
ele cumpre rigorosamente tudo aquilo que prevê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é um programa muito bem amarrado e que funciona muito bem. A criança pode ficar até 2 anos, é um abrigo de uma família, não é adoção, tem nada a ver com adoção, quer dizer, ela fica temporariamente ali, na verdade a família ela funciona como um padrinho, né? Quer dizer, é alguém que se torna padrinho daquela criança, que a acolhe, e depois, quando ela puder voltar para a sua família, ela volta. Se ela tiver que ser encaminhada para adoção, ela será encaminhada para adoção, dentro das regras, não é? Estabelecidas pela legislação. Então é um programa que eu tenho certeza que será aprovado e que vai trazer enormes benefícios para aquelas crianças e aquelas famílias que, infelizmente, estão numa condição de vulnerabilidade social. Sem dúvida nenhuma. É o tipo do projeto que embasa solidamente perspectiva de melhor futuro, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. E os hospitais? Bom, eu tenho me dedicado muito a esta luta. Eu, quando fui prefeito de Santo Ângelo, o maior problema que eu enfrentei foi a situação do Hospital Santo Ângelo. Todos nós sabemos, né? A comunidade de Santo Ângelo sabe. O hospital estava fechando as portas, nós lideramos um grande mutirão para poder reunir as condições para salvar aquela casa de saúde, buscamos recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, a prefeitura se envolveu, colocou também recursos extras no Hospital Santo Ângelo, mudamos todo o modelo de gestão, recuperamos aquela casa de saúde que hoje está numa situação muito diferente, muito melhor do que aquela que nós a encontramos quando assumimos a prefeitura lá ainda no ano de 2005. Então agora, na Assembleia Legislativa, eu tenho defendido esta causa, esta bandeira. Os hospitais hoje estão enfrentando enormes dificuldades por conta dos atrasos nos repasses de recursos. Nós temos trabalhado, inclusive apresentamos no ano passado uma emenda ao orçamento do Estado de 300 milhões para ser destinadas ao hospital. Infelizmente o Estado, por conta da crise, está tendo dificuldades de fazer o repasse, mas é uma luta que nós estamos travando. Mas saiu uma grana aí, né? Saiu um dinheiro aí para o Hospital de São Luís, Hospital de Santo Ângelo e para outros do Estado. Exatamente. Né? Se não é tudo o que queriam, é um bom, bom recurso. O que aconteceu foi que o Estado agora, dias atrás, conseguiu colocar em dia aquilo que devia aos hospitais, os valores atrasados, janeiro, fevereiro, março e abril, pelo menos com relação à produção. Ainda está atrasado os chamados incentivos, que é aquele algo a mais que o Estado repassa além do que paga o SUS. Então, agora a próxima etapa desta luta, para que os incentivos sejam pagos, para que os hospitais tenham melhores condições. Então é uma luta permanente. Eu defendo, inclusive, falei com o governador dias atrás, que em função desta redução do pagamento da parcela da dívida, que o Estado ingressou na Justiça questionando a dívida, que consome 280 milhões de reais por mês, é o valor da parcela da dívida, 13% da receita corrente líquida do Estado, e a liminar suspendeu por 60 dias esse pagamento. Então, vai dar um certo fôlego, então que sejam priorizados os hospitais, a saúde. Então, é a nossa sugestão e é o que efetivamente o governo vem fazendo. E esperamos que depois desses 60 dias da liminar, o Estado consiga renegociar esta dívida com a União, porque é isso que vai dar realmente uma condição melhor para superar esta crise financeira e esta falta de dinheiro para investir naquilo que é essencial, na saúde, na educação, na segurança pública. Nos momentos de grande crise econômica, financeira, é difícil conceder reajustes de salário quando temos um índice altíssimo de desempregado, até pela própria demanda. Mas mesmo assim o governo do Estado e a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário e todo mundo negociou exaustivamente e acabou saindo algum reajuste para alguns, que foi esse grande debate realizado na Assembleia Legislativa há pouquinhos dias atrás. Como é que foi essa batalha aí? Na verdade, desde o ano passado tramita na Assembleia Legislativa, ou tramitava na Assembleia Legislativa, um projeto de reajuste para os servidores do Poder Judiciário,
Poder Legislativo, enfim, de 8,13%. Inclusive é um índice abaixo da inflação. Fazem 2 anos, não é, que estes servidores, vai completar 2 anos agora, que não recebiam reajuste. Então a Assembleia Legislativa debateu desde o ano passado e nós acabamos aprovando esses reajustes por ampla maioria, porque entendemos, e esta é a realidade, é importante que isso fique claro, que mesmo concedendo um reajuste salarial num momento de crise, de dificuldades, isto não vai agravar ainda mais a situação financeira do governo do Estado ou do Poder Executivo, não é? Que está com mais dificuldades do que os outros poderes. Por quê? Porque existe a independência orçamentária dos poderes. Esses recursos que estão lá com o Judiciário, eles não serão devolvidos para o Poder Executivo. Eles só poderão ser aplicados pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, que tem essa prerrogativa, propôs esse reajuste, certamente que se organizou para isso, deixou de contratar servidores, deixou de fazer investimentos, reduziu despesas e fez sobrar, então, um recurso para a concessão de reajuste salarial. Cabe à Assembleia Legislativa aceitar ou não, não é a Assembleia que concede reajuste. A Assembleia vota a favor ou vota contra. Então, considerando que este recurso está lá no Poder Judiciário, e se não for aplicado no reajuste dos servidores, certamente que será destinado a alguma outra finalidade ou despesa dentro do Poder Judiciário, ou para algum investimento, ou para a contratação de novos funcionários, ou para o pagamento do auxílio moradia para os juízes, como aconteceu efetivamente dias atrás. Então nós achamos que é adequado, que é justo que seja concedido este reajuste para valorizar esses servidores. Então, foi dentro deste contexto e por estas razões que eu votei a favor e a grande maioria dos deputados estaduais. Então, isso nada interfere e nada tem a ver com a situação do Executivo, porque as regras do jogo, a Constituição, ela determina a independência orçamentária. O que nós podemos discutir como é que pode, se o Executivo não está com dificuldade de conceder reajuste para os seus servidores, como é que pode o Poder Judiciário conceder? Bom, aí eu diria que é uma outra discussão. Aí nós temos que discutir então e debater este limite de recursos que é destinado para os outros poderes, obrigatoriamente. Os famosos duodécimos, né? Eu fui vereador, sabe como é que funciona. É os chamados duodécimos. Nos próximos dias teremos a inauguração do nosso aeroporto, fundamental para o crescimento econômico e para o desenvolvimento. Bom, o aeroporto regional ele é um fator estratégico para o desenvolvimento de qualquer região e, evidentemente, que para nós não é diferente, até porque nós estamos distantes dos grandes centros econômicos e nós já falamos aqui que esta infraestrutura logística de transporte ela é fundamental. Isso passa pelas rodovias, passa pelo transporte ferroviário e passa também pelo transporte aéreo, que dentre todos os modais ele tem um diferencial, oferece toda uma segurança, uma agilidade muito maior, não é, do que o transporte ferroviário, do que o transporte rodoviário. Então, o impacto no desenvolvimento será muito importante a partir da retomada dos voos regulares entre Santo Ângelo e Porto Alegre, entre Santo Ângelo e São Paulo futuramente. Nós vamos pelo menos lutar para isso. Então, esta obra é de suma importância, ela cria uma nova situação, uma outra condição para que nós possamos ter aqui aeronaves, inclusive de maior porte, porque o que foi feito na pista do aeroporto foi uma nova compactação. Nós não temos problema aqui de extensão de pista, nossa pista ela tem uma extensão muito boa, mais de 1.600 metros. O que nós precisávamos aqui era justamente uma nova compactação para permitir o pouso, a decolagem de aeronaves de maior porte de mais de 100 lugares. É isso que vai acontecer a partir de agora. E é o desfecho de um processo que começou há 6 anos atrás. Eu era prefeito aqui de Santo Ângelo em 2010, quando houve toda uma luta, o envolvimento das entidades empresariais. Nós trouxemos, inclusive, na época, o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, esteve aqui em Santo Ângelo, participando de reuniões, lá no CDL, ficamos, uma noite inteira conversando com o ministro, até que conseguimos a liberação dos recursos da ordem
em torno de 6 milhões de reais, 70% do governo federal, 30% do governo do estado. O convênio foi assinado naquela época, aconteceu a licitação, a obra começou, mas infelizmente por problemas diversos de natureza burocrática, técnica e também de pagamento, a obra acabou sendo paralisada. E no ano passado, depois de muita luta, não é, nós conseguimos resolver aqueles problemas, aqueles entraves burocráticos, e a obra foi retomada e agora concluída. Então, agora está sendo entregue pelo governo do estado e já temos a sinalização positiva da companhia aérea Azul, que vai começar a operar aqui no aeroporto. A data prevista é 1º de setembro. Precisa fazer ainda uma adequação no terminal de passageiros. O estado já está licitando essa pequena reforma ali no terminal, porque a aeronave que a Azul vai operar aqui é uma aeronave de 70 lugares, e o terminal ele precisa ser ampliado para comportar essa capacidade de passageiros. Mas está tudo encaminhado. Eu digo, sempre disse, não é, que duas questões são importantes para viabilizar os voos regulares. Uma delas é a infraestrutura, é o que nós estamos conquistando agora. Tem que ter uma boa pista, tem que ter um bom aeroporto, e isto Santo Ângelo tem, a região tem. E o outro trabalho foi criar as condições para viabilizar as operações de voo, as operações comerciais, porque é muito caro um voo para o interior. Então nós conseguimos, lá na Assembleia Legislativa, criamos uma comissão especial da aviação civil. Eu fui o relator desta comissão. Sugerimos ao governo do estado a criação de um programa estadual de incentivo à aviação civil regional. O governo do estado topou a parada, criou um programa estadual reduzindo o ICMS do querosene da aviação, que é um dos insumos mais caros, é um dos custos, né, mais significativos de uma operação dessas. Então, o governo do estado já implementou este programa, e isto é que vai permitir, vai facilitar, vai viabilizar comercialmente estas operações. Então, a Azul já começou a operar em Uruguaiana e já anunciou que vai começar a operar em Santo Ângelo. Então é uma grande conquista, e eu me sinto muito feliz de ter podido contribuir desde o primeiro momento até agora para a concretização desse investimento. Muito bem. Quero lhe agradecer a oportunidade de nos conceder essa entrevista. Um abraço missioneiro e até a próxima semana.